Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 2 da denunciação da lide. Artigo 125. É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Inciso 1. Ao alienante imediato no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Inciso 2. Àquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Parágrafo 1º. O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Parágrafo 2º. Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado contra o seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. Artigo 126. A citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizado na forma e nos prazos previstos no artigo 131. Artigo 127. Feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu. Artigo 128. Feita a denunciação pelo réu, inciso 1. Se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá, tendo na ação principal, em litisconsórcio, denunciante e denunciado. Inciso 2. Se o denunciado for revel, o denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo sua atenção à ação regressiva. Inciso 3. Se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o denunciante poderá prosseguir com sua defesa ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso. Parágrafo único. Procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva. Artigo 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide. Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. Capítulo 3 do chamamento ao processo. Artigo 130. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu. Inciso 1. Do afiançado, na ação em que o fiador for réu. Inciso 2. Dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles. Inciso 3. Dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.
Artigo 131. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovido no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Parágrafo único. Se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção judiciárias ou em lugar incerto, o prazo será de 2 meses. Artigo 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal ou de cada um dos codevedores a sua cota, na proporção que lhes tocar. Capítulo 4. Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 133. Um incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhes couber intervir no processo. Parágrafo 1º. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto neste capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Artigo 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Parágrafo 1º. A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. Parágrafo 2º. Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Parágrafo 2º. A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do parágrafo 2º. Parágrafo 4º. O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Artigo 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Artigo 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou oneração de bens havida em fraude de execução será ineficaz em relação ao requerente. Capítulo 5 do Amicus Curiae. Artigo 138. O juiz ou relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema, objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 dias da sua intimação. Parágrafo 1º. A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência e nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do parágrafo 3º. Parágrafo 2º. Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. Parágrafo 3º. O amicus curiae pode recorrer à decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.